Olá, meus alunos. Espero que vocês estejam tudo bem com vocês, com a sua família. A gente está aqui na tentativa de fazer a nossa aula online do módulo 5 do livro, que fala sobre o panorama ético na modernidade, né, e os juízos. A gente tem pensado muito sobre alguns aspectos filosóficos diante desse desafio, né, do Covid-19. Alguns princípios não podem ser deixados de lado, né? Sobretudo que nós tínhamos planos e sonhos e eles foram abalados aí por essa coisa que a gente não consegue dar conta. Eu sei que você deve estar vivendo grandes desafios, né? A escola no afã de tentar ajudar, de tentar fazer o melhor para que a gente possa não parar os nossos estudos, não parar o processo de aprendizagem de vocês, para que não haja nenhum prejuízo. A gente está se adaptando a novas tecnologias, então vídeo sendo feito por nós, seus professores, que nós somos profissionais do audiovisual, e aí eu peço um pouco de paciência de vocês com as gravações, porque elas são feitas no telefone celular, mas vamos tentar fazer o melhor. Muita saudade, saudade da sala de aula, saudade de ver vocês, saudade de abraçar vocês, viu, meus alunos queridos. Mas vamos tentar, né? Vamos ver se a gente consegue, e eu tenho certeza que juntos, vocês, junto conosco aqui, professores, a gente com certeza vai conseguir. Então, vamos pensar um pouco aqui, né, na proposta do módulo 5 de vocês, que é ética, que é moral. A gente viu um pouco disso lá no primeiro ano e vamos rever um pouco os conceitos, tá? Você vai observar algum ruído, até porque esse vídeo está sendo feito aqui na sala de casa, né? Então os vizinhos falam, enfim, cachorro late, moto passa, acontece de tudo. Mas vamos tentar lá, mesmo no afã desses ruídos aí todos, essas variáveis todas, conseguir fazer o nosso vídeo. Bom, vamos tentar entender então a ética, a moral, a diferença entre as duas, né? Os juízos, preconceito, alguns dos temas desse módulo 5 e fazer as atividades que eu coloquei prevista para vocês lá no portal. Primeiro, o que é ética, né? Tem uma definição aqui que eu vou ler para vocês. A ética é o conjunto de conhecimentos que são extraídos da investigação do comportamento humano ao tentar explicar as regras morais de uma forma racional e científica. Então, resumindo, é uma reflexão da moralidade. A ética nos ajuda a responder perguntas do tipo: eu quero? Eu posso? Eu devo? Então, é uma reflexão sobre a moral. É isso que é feito, né? A moral, ela é algo individual. É algo do sujeito, está ligado ao pensamento do sujeito, às escolhas dele. O que a ética vem fazer? Ela vem reflexionar isso, ela vem fazer com que o sujeito pense sobre a moral. Eu devo fazer isso? Isso é algo apropriado com esse momento? Alguns exemplos de conduta ética, por exemplo, não prejudicar as pessoas no ambiente de trabalho. Toda profissão é regulamentada por um código de ética. Lembra lá dos imperativos kantianos? Se propõe a algo universal, não é isso que o imperativo categórico vai fazer? Se propor a tornar aquela ação em algo universal. A ética tem esta preocupação em universalizar as ações morais. Outra coisa, o respeito às leis. Respeitar as leis está ligado à questão ética e não à questão moral. A moral tem a ver com a tomada de decisão individual, tem a ver com aquilo que eu desejo fazer. A ética não, a ética está ligada ao cumprimento de normas, de lei. Há uma conduta ética, por exemplo, a tolerância religiosa é uma conduta ética, né? Eu vou estar respeitando a religião do outro. Agora, e o que é moral? A moral é um conjunto de regras que são aplicadas ao cotidiano, são as tomadas de decisões individual. É basicamente quando eu transformo a ética numa estrutura escrita e essas normas passam a ser aplicadas por todo mundo, por todos os cidadãos. A gente entra num consenso, né? Elas orientam o indivíduo, norteando as ações, julgamentos, o que é certo, o que é errado. A partir de um código de ética eu defino se isso é certo ou isso é errado. Eu preciso da ética para isso, para definir, né? Então, se muitas pessoas acreditam que fofocar não é legal e com o passar do tempo esse ato entra num consenso geral, se estabelece que falar dos outros, principalmente no ambiente de trabalho, seria uma coisa imoral, porque nós chegamos a um consenso de que falar do outro no ambiente de trabalho é uma coisa que fere o princípio moral daquele grupo ali. E a gente tem uma definição do que é moral, do que é imoral e do que é amoral. Há uma diferença entre elas. Quando a moral é construída,
se eu ferir esse princípio que foi construído no grupo, como por exemplo, fofocar não é uma coisa legal, né? Falar mal do outro não é uma coisa legal, e eu estou falando mal do outro, o que vai acontecer? Eu estou sendo imoral em relação ao outro. Por exemplo, a gente tem uma norma que não se deve andar sem roupa. Não é isso? Exceto no carnaval, que o pessoal opta por andar sem roupa aí, pelo menos com pouquíssima roupa. Mas fora daquele período cultural, porque a moral é histórica, é importante colocar isso para vocês, né? Como ela está inserida dentro de um contexto social, a moral ela é por natureza histórica, diferente da ética. A ética perpassa o tempo histórico. A moral não, a moral ela é cultural e é histórica. Então, todas as vezes que eu vou implementar algum juízo sobre algo, eu tenho que levar em consideração aquele tempo histórico onde a moral está sendo construída. No carnaval, por exemplo, eu posso andar com pouquíssima roupa, em algumas situações aí até sem roupa, por exemplo. Então é imoral quando eu vou ferir um princípio que foi estabelecido no grupo, né? Então, um exemplo de moral, ajudar pessoas com necessidades. Não tem uma lei que diz que eu preciso ajudar pessoas que passem por necessidade. Agora, por exemplo, a gente está vivendo essa questão aí do vírus, do Covid. Quando é que uma ação é ética? Uma ação é ética, o médico vai seguir todo um protocolo de atendimento. Esse protocolo de atendimento que ele precisa seguir está ligado à questão do código de ética dele. Então, no código de ética médica, ele tem princípios a seguir. Já no código moral do hospital, a gente vai tomar decisões que estão ligadas ao que aquele hospital, aquela unidade, aquele grupo ali resolveu fazer. Então, furar a fila, por exemplo, né? É um princípio moral, a gente decide que a gente não fura a fila. Como a gente deu o exemplo lá da questão de tolerância religiosa, né? Influência da religião nas condutas, né? Você é moral, cada religião tem uma conduta, então a religião A age de um jeito, a religião B age de outro jeito. Isso é uma questão moral daquela religião, perdão. E imoralidade em ter, por exemplo, no Brasil, mais de uma esposa, que é imoral, né? Não se deve ter mais de uma esposa, ou não se deve ter uma amante, isso é imoralidade. Se eu estou casado com uma pessoa, eu ter outra mulher ou eu ter outro homem é uma coisa imoral. Já em alguns outros países isso é tolerável, então está ligado à questão cultural, né? A palavra ética, ela vem do grego, ethos, que significa jeito de ser, modo de ser, caráter. Já a palavra moral ela é de origem latina, vem do latim moralis, que tem como significado tudo que é relativo aos costumes. Então, moral, de moralis, costumes, ética, de ethos, modo de ser, jeito de ser, caráter, né? Está dentro da gente. A finalidade da ética e da moral é bem parecida, né? Elas são bem semelhantes. Ambas contribuem para estabelecer as bases que guiam a conduta humana e ensinam a melhor forma da gente agir e se comportar dentro de uma sociedade. Então, tanto a ética como a moral, elas estão ligadas à questão social. O estudo da ética ele é voltado para compreender ações do homem de acordo com os valores morais que orientam essas ações. Então, a gente vai estudar, quando a gente começa a estudar o princípio moral de uma determinada região, de uma determinada cultura, a gente está implementando a racionalidade, a gente está usando, então, a ética. E a moral são os costumes, as crenças, os tabus, o modo de pensar construído por uma determinada sociedade. Então, a gente pode perceber que a ética tem mais a ver com a questão individual, enquanto a moral trabalha com o processo coletivo, né? Fica aí a dica, o livro de vocês, eu coloquei para vocês lá, além da ética e da moral, a gente tem também a questão dos valores, né? Quando a gente pensa em valor, a gente tem uma tendência a atribuir valor a preço, e valor vai muito além daquilo, do custo de determinada coisa, né? Então, a gente usa, quando você diz assim, algo tem tal valor, quer dizer, você está colocando, está se referindo a um preço, mas na verdade o valor ele tem a ver com a questão da validação, de olhar para determinada coisa e atribuir a ela uma validação, dizer se aquilo é válido ou não é válido. E para isso existem tipos de juízo, né? A gente faz juízo de valor das coisas.
existem dois tipos de juízo que a gente tende a implementar com relação às coisas e ao valor das coisas, e um desses é o juízo de fato. Vou trazer um exemplo para vocês entenderem melhor. No juízo de fato, são aqueles juízos em que dizem o que as coisas são. O juízo de fato é o que aquilo é, na verdade. Por exemplo, se alguém diz assim, está chovendo. Esse está chovendo é um fato, não tem o que se pensar sobre a chuva. Alguém está dizendo, está chovendo, nesse momento está chovendo. Ok. Agora, no juízo de valor, eu faço uma avaliação sobre as coisas. Lembra? O valor é avaliar. Então eu vou avaliar e vou dizer assim, poxa, a chuva é muito boa porque ela faz as plantas crescerem. Então eu estou implementando um valor para aquela ação. Quando eu implemento um valor para uma ação, eu não estou, então, fazendo um juízo de fato. Eu estou fazendo um juízo de valor. Entenderam a diferença? Então, o juízo de valor, digo, esta caneta é azul. Juízo de fato. Quando eu digo, esta caneta azul é boa para escrever, eu estou implementando um juízo de valor. No juízo de valor, a gente usa a questão moral, né? A gente está dando a ela o nosso sentimento, a nossa emoção. Bom, avançando mais um pouquinho aqui. A questão do preconceito e o juízo, né? O preconceito, infelizmente, ele é uma das marcas da existência humana. Quantas vezes a gente vê alguém tratando outra pessoa de outra nacionalidade ou orientação sexual, com as suas regras de conduta, e a gente simplesmente critica isso, né? Então, ele, enquanto juízo de valor, ele desconsidera o fato e distorce, né? Tentando atribuir valor. A gente não pode atribuir valor a uma pessoa por aquilo que ela faz, como ela escolheu fazer, né? Eu não posso julgar a outra a partir daquilo que eu considero certo ou errado. E aí isso pode gerar um juízo de valor, que é o preconceito. Então, quando eu implemento uma crítica sobre alguém, quando eu implemento um valor sobre uma avaliação sobre alguém a partir das minhas querências, dos meus princípios, eu estou tendo um juízo de valor com relação a essa pessoa. E algo muito perigoso é o preconceito, né? Porque eu acabo julgando a pessoa a partir daquilo que eu considero certo e não do que a sociedade como um todo considera certo. Assim acontece também com a questão da intolerância religiosa. Quando eu exprimo um valor sobre a religião de alguém, eu estou ferindo um princípio, né, moral. Vamos lá, vamos aos exercícios conceituais de vocês aqui. No primeiro exercício conceitual, a pergunta é assim: qual dos termos abaixo corresponde a um ato que representa como contrário à moral? Lembram que eu falei de moral, amoral e imoral? Ou seja, aos costumes e princípios estabelecidos. E é utilizado para criticar pessoas que não concordam com o costume vigente. Então tem um costume vigente, alguém vai lá e fere esse costume que está sendo utilizado ali por aquele grupo de pessoas. Isso é supramoral? Não. Isso é amoral? Lembra do que eu expliquei sobre ser amoral? A moral é quando não existe uma norma estabelecida. Se eu faço algo num grupo de pessoas e não tem uma norma estabelecida, o que eu fiz é amoral. Agora, quando existe algo estabelecido no grupo, é imoral. Então, número 2, assinale o termo correspondente a um ato que não feriu um costume ou uma norma social, servindo então para falar de algo que não está relacionado com o critério moral dos costumes, está alheio às normas. Se eu estou escolhendo algo que está alheio às normas, que não está ferindo nenhum princípio que foi estabelecido por um grupo, aí sim, nesse caso, não é imoral, e sim amoral. Entenderam a diferença? Então, é imoral quando existe uma norma estabelecida e eu vou lá e firo aquele princípio. É amoral quando não tem uma norma e eu escolho fazer diferente de todo mundo, porque eu quis fazer diferente de todo mundo, mas isso não vai implicar em nada do que foi tratado e decidido pelo grupo. No exercício conceitual número 3, diz assim: considerar as regras morais de uma sociedade como um conjunto de valores fixos parte automaticamente
da desconsideração de um fato importante. E essa desconsideração acaba sendo a base de todo o conjunto de preconceitos e equívocos na leitura de outros costumes. O que é desconsiderado nesse caso é o fato de que, aí a resposta correta é a resposta A. A moral é um fenômeno de construção histórica e social, cultural de um povo. É histórico. Então, quando eu vou ferir um princípio histórico, um princípio cultural, eu estou ferindo o quê? A moral daquele povo. Ela serve para aquele grupo, para aquele tempo. Se eu vou de encontro àquilo, eu estou ferindo a moral daquele grupo. O quarto, ele diz assim, a problemática entre os termos moral e ética se deve ao quê? Aí a opção A, ao fato de seres humanos nunca se entenderem? Não, não tem nada a ver com o fato de não entendimento, não. A não existência dessa ciência? Também não. A origem alemã de ambos os termos? Nenhuma das duas palavras, nem moral nem ética, elas têm origem alemã. A ética tem origem grega, a moral tem origem latina. A origem latina de ambos os termos? Não, um é grego, lembra? Ethos, grego. Moral, moralis, latino. E aí a opção correta para isso é a opção B. A dupla grafia do termo ética em grego, sim. O termo ética em grego ele se escreve de duas formas, né? E isso traz certa confusão porque confunde com o conceito de moral. Acerca da diferença entre os termos ética e moral, podemos afirmar que é clara e óbvia para todos? Não, gera uma enorme confusão. Não existe qualquer diferença independente do uso? Não, existe diferença sim da aplicabilidade desses termos, porque uma diz respeito à conduta de uma determinada sociedade, historicamente falando. Letra C, apresentam diferenças, mas em determinados momentos são usadas como sinônimos. Sim, elas apresentam diferença em alguns aspectos, inclusive elas funcionam da mesma forma no que diz respeito a uma determinada sociedade. E aí tem lá, no exercício de aprofundamento, a segunda questão do exercício de aprofundamento, ele vai dar um exemplo para fazer a classificação de juízo de fato e de juízo de valor. Lembrando que juízo de fato diz respeito às coisas como elas são, né? Como são e porque são daquele jeito. O juízo de valor é quando dizem não o que ela é, mas o que ela deveria ser. Quando se avalia as ações, quando os acontecimentos e as intenções são levadas em consideração. Aí tem alguns exemplos aqui para vocês classificarem. Aí vamos lá, então considerando as afirmativas. A primeira, a chuva é boa para as plantas, juízo de fato ou juízo de valor? A chuva é boa para as plantas, isso é um juízo de valor, porque a gente está classificando como a chuva é, entendeu? Se fosse só está chovendo, aí é um juízo de fato, mas a chuva é boa para as plantas, é um juízo de valor. Segunda opção lá, a universidade é um lugar onde se busca a formação profissional. Isso não é um juízo de valor, é um juízo de fato. Então, a universidade, o que é? Está dizendo o que é a universidade. É um lugar onde se busca uma profissionalização. A outra opção, você não deveria ter ido àquela festa e sim ter estudado para o vestibular, estudado para o Enem. Aí você tem um juízo de valor. Alguém chegou à conclusão que você não devia ter ido à festa. Pô, é dia de prova, né? Amanhã é dia de prova, você vai à festa. Então, isso não é um juízo de fato. Como seria um juízo de valor? Estou dizendo por que você não deveria ter ido. Estou atribuindo um valor a isso. Agora, se eu dissesse simplesmente amanhã é dia de Enem, é um juízo de fato. Eu estou afirmando, amanhã é dia de Enem. Agora, se eu digo amanhã é dia de Enem, por isso você não deve fazer ou você deve fazer, é um juízo de valor. E essa questão de filosofia é fácil de ser acertada. Também é um juízo de valor, né? Quando eu digo essa questão é de filosofia, é um juízo de fato. Quando eu atribuo um valor a ela, se ela é fácil ou se ela é difícil, então eu estou mudando o tipo de juízo e atribuído um juízo de valor. Viu? A resposta correta aqui seria a letra E. Meus queridos alunos, muito obrigado aí pela audiência de vocês, viu? Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante o vídeo, entendido a diferença entre moral, ética, juízo de fato, juízo de valor. Tenham um bom fim de semana
aproveitem esse momento para refazer os seus planos, refazer os seus sonhos e torcer que tudo aconteça bem aí e a gente muito em breve possa estar junto, viu? Um abraço da professora, viu, meus queridos?